E aí, pessoal, beleza? Preparados para mais um Inventando História no Enem? A gente segue firme aqui com a nossa trajetória rumo à prova de Ciências Humanas, hein? No vídeo de hoje eu vou falar sobre imperialismo ou o neocolonialismo, certo? Então, assiste a vinheta que a gente já vai começar. Muito bem, depois da nossa vinheta animada aí, vamos falar de imperialismo ou neocolonialismo, né? O colonialismo do século XIX, por isso chamado de novo colonialismo, porque ele se diferencia lá do colonialismo característico do século XVI, que está associado às grandes navegações. Esse novo colonialismo ou imperialismo, ele é na verdade resultado da crise do capitalismo no século XIX, né? Essa crise está associada à segunda revolução industrial, que acelerou ainda mais o processo de produção na indústria e consequentemente levou a um rápido esgotamento das fontes de matéria-prima e também a um processo aí, né, em que o mercado consumidor já não dava mais conta de tudo aquilo que a indústria era capaz de produzir. Portanto, nós podemos entender que esse imperialismo ou neocolonialismo é o processo, né, de avanço das potências industrializadas, essencialmente sobre os continentes da África e da Ásia, em busca de novos locais que fornecessem as matérias-primas básicas, né, para a produção industrial, novos mercados consumidores dos produtos industrializados dessas potências e também locais capazes, né, de receberem um excedente populacional, principalmente da Europa, né, e que fossem locais onde fosse possível obter mão de obra barata, né? Então todos esses elementos são característicos aí desse imperialismo. O imperialismo é muito importante também para a gente entender o processo da Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra, como ela era conhecida originalmente, ela é em grande medida um resultado das disputas imperialistas, né? As disputas territoriais, as disputas comerciais entre as grandes potências industrializadas do mundo. Principalmente as potências europeias, mas também o Japão e os Estados Unidos entram aí nesse processo, né? O que o Enem gosta de trazer quando ele aborda essa questão do imperialismo? Principalmente as questões relativas, né, àquela ideia dos elementos que justificavam essa dominação, né, branca sobre o continente asiático e sobre o continente africano. O chamado fardo do homem branco, né? Aquela ideia absolutamente etnocêntrica, né? Então lembrem-se lá do etnocentrismo, que pregava uma ideia, né, um ideal de uma superioridade branca em relação aos outros povos do mundo, né? Uma perspectiva aí positivista, né, de que as sociedades ou as civilizações tinham diferentes graus de desenvolvimento e a sociedade branca de origem europeia era a mais evoluída, né? E ela então assumiria o fardo de levar a civilidade, né, para esses lugares. Portanto, a grande justificativa da dominação, né, do mundo branco de base europeia, o mundo ocidental, né, sobre a Ásia e a África, é um discurso da tal da missão civilizatória desse homem branco. Essa ideia da superioridade branca era sustentada por uma pseudociência, ou seja, uma ciência falsa, né, que pregava esse ideal de que havia uma superioridade de caráter biológico, né? Daí a ideia do tal do darwinismo social. Essas teorias racialistas, bastante características, então, principalmente da segunda metade do século XIX, elas acabaram, né, desenvolvendo uma mentalidade racialista e eugênica, né, que vai levar aí a situações bastante complexas na história do mundo, ok? Dentro do contexto ainda do imperialismo ou do neocolonialismo, vale a gente lembrar da Conferência de Berlim, organizada lá na Alemanha, agora unificada, né, na cidade de Berlim, convocada pelo Otto von Bismarck entre os anos de 1884 e 1885,
com a ideia de promover a partilha do continente africano. E aí nós temos essa África dividida com grandes retas, que leva em consideração principalmente o interesse das potências europeias que dividiram esse território. Outra coisa legal da gente chamar a atenção sobre o imperialismo, além dessa questão racialista e além dessa questão da disputa entre as potências, né, essa questão territorial, também as chamadas guerras imperialistas. Eu vou destacar algumas aqui, né, entre elas a Guerra dos Cipaios, que acontece lá na Índia contra os ingleses e que termina, claro, sempre com a vitória, né, do elemento estrangeiro, né, e a imposição de um domínio. Nesse caso a Índia vai virar uma colônia, né, controlada diretamente, vai virar parte, aliás, né, do Império Britânico, com a rainha Vitória sendo coroada, inclusive, imperatriz da Índia. As guerras do ópio, né, a guerra dos boxers e ainda a revolta dos taipings, né, que vão movimentar e mobilizar ali a China, né, levando posteriormente ao fim do Império Chinês, né, onde a China entra em confronto contra a Inglaterra, no caso da guerra do ópio, e contra as potências de modo geral, né, nos demais confrontos. E ainda a Guerra dos Boxers, no caso da África do Sul, já na transição do século XIX para o século XX. Esse é um assunto, portanto, bastante rico e que eventualmente aí aparece lá na nossa prova do Enem. Valeu? Gente, é isso. Curtam aqui e compartilhem esse vídeo, por favor, né? Se inscrevam no canal para ajudar a gente e segue a gente lá nas outras redes sociais. No Facebook, /Inventando História, no Instagram, canal Inventando História e no Twitter, Inventando HST, aparece aqui na tela todo, aliás, é pro lado de cá, todos os nomezinhos aparecem aí para vocês, valeu? Gente, é isso. Muito obrigado por continuar com a gente nessa sequência aqui, nessa série especial pro Enem. Logo, logo a gente volta para mais vídeos, né, para vocês, valeu? Beijão e tchau!